Você gosta bastante de estudar teologia? Passa horas e horas lendo um livro sobre o assunto, termina esse, corre já para o próximo e, enfim, se detém muito tempo estudando a respeito da teologia? Então eu tenho uma coisa a lhe dizer. Você pode estar perdendo o seu tempo estudando teologia da maneira errada. E aí galera, eu sou Saul Lucena e estou aqui para conversarmos um pouco a respeito de como estudar teologia da maneira correta, ou mais especificamente, o que evitar para não estudarmos teologia da maneira errada. Pois é, vocês já notaram que eu sempre faço um pois é depois de uma frase? Pois é, o que é teologia? Teologia é o estudo acerca de Deus, não é estudar Deus, porque a gente não tem como pegar Deus e colocá-lo dentro de um laboratório, mas é estudar acerca do que Deus revelou de si mesmo a nós. E quais são as fontes que nós temos para isso? Duas fontes. A primeira é a revelação geral, ou seja, a criação. A criação, tudo que Deus criou, o mar, o céu, as plantas, os animais, nós, os seres humanos, somos revelação de Deus. E a partir da criação, nós podemos saber mais de Deus. Podemos saber, por exemplo, que Ele é poderoso, que Ele é bondoso, que Ele é sábio, pois olhando para tudo que Ele fez, nós vemos como tudo foi feito de maneira perfeita, complexa, de uma maneira que precisava de muito poder para ser concluído. Enfim, a revelação nos mostra algumas coisas a respeito do nosso Criador, a respeito do nosso Deus. Mas a revelação geral por si só não nos dá um conhecimento mais completo acerca de Deus. Ela sim nos torna indesculpáveis diante de Deus, porque nós não poderemos chegar para Ele um dia e dizer: Senhor, eu não sabia que o Senhor existia, não ouvi indícios, nada apontava para o Senhor. Isso seria uma mentira, porque a revelação nos mostra que é preciso um Criador de inteligência imensa, de poder imenso para ter criado tudo. A criação não poderia ser fruto do acaso, ao contrário do que muitas pessoas falam por aí. Porém, é na revelação especial que nós sabemos de maneira mais completa tudo que Deus quis revelar de si mesmo a nós, suas criaturas ou seus filhos, se fomos adotados por Ele por meio de Cristo Jesus. Então, estudar teologia é estudar a partir da revelação geral, a natureza, a criação, e a partir da revelação especial, as Escrituras. Claro que devemos passar mais tempo estudando a segunda do que a primeira, pois nela nós temos claramente Deus dizendo quem Ele é, quem nós somos, o que Ele quer de nós e o que Ele não quer de nós. Porém, quando nós vamos estudar teologia, nós podemos acabar cometendo dois grandes erros. O primeiro deles é nos deter demais em livros a respeito da Bíblia e nos deter de menos na própria Bíblia. Olha que equívoco. Ao invés de estudarmos o próprio objeto de estudo, a revelação de Deus para nós, acabamos passando mais tempo estudando o que outros dizem sobre ela. Não que eu esteja dizendo para a gente não estudar o que outros falam a respeito da Bíblia. Eu estou falando a respeito da Bíblia para vocês. Eu estudo num seminário onde outros falam da Bíblia para mim. Eu leio vários livros e recomendo aqui para vocês onde outros falam da Bíblia para nós. Mas esse primeiro erro é que nós podemos simplesmente menosprezar o tempo de estudar a própria Bíblia e passarmos muito mais tempo estudando livros de teologia, livros que vão falar sobre ela. Não devemos fazer isso, devemos nos deter mais na própria Bíblia e aí sim devemos melhorar ainda mais o nosso estudo, vendo o que outros servos de Deus que passaram muito tempo estudando têm a dizer sobre o que lemos na Bíblia, mas sempre conferindo se o que eles estão dizendo faz sentido de acordo com as Escrituras. E um segundo grande erro que podemos cometer é o de, mesmo estudando bastante a própria Bíblia, e aí sim passarmos a estudar outros livros falando sobre a Bíblia, nós não estudarmos esses livros da maneira bereana, da maneira que deveríamos. Ou seja, nos livros os teólogos vão estar ali defendendo seus pontos de vista, suas ideias, e vão estar dizendo pra gente: olha, isso é assim, isso é assado. Porém, ao invés de conferirmos nas Escrituras se o que eles estão dizendo é correto, simplesmente aceitamos a ideia deles porque nos parece lógica. Não que a lógica seja contrária à Bíblia. Na verdade, as duas estão no mesmo caminho, nos mostrando a revelação de Deus. Porém, a lógica deve sim ser baseada no que as Escrituras diz. Quando algo parecer contrário às Escrituras, pode ter certeza que esse algo não está tão lógico quanto você pensa que está. E dentro disso, outra maneira que nós podemos cair nesse segundo erro é quando o autor, além de dizer o que acha, diz onde ele está baseando as ideias dele e mostra pra gente quais são os textos, nós não paramos para olhar esses textos. Nós não devemos fazer isso. Quando um autor mostrar pra gente o texto que ele está baseando as ideias dele e a gente não sabe pela referência que texto é aquele, a gente tem que parar e ir ali olhar aquele texto e ver por que que esse autor está dizendo que esse texto vai nos levar a essas conclusões.
E aí, estudando isso, conferindo nas escrituras se o autor está certo, verdadeiramente aprenderemos a manejar bem a palavra de Deus, que é o que a própria Bíblia nos chama a fazer, e assim proclamar o Evangelho do Senhor para que todas as pessoas dobrem seus joelhos diante dele e vivam para glorificá-lo. Enfim, galera, esse foi uma pequena reflexão que eu quis fazer com vocês. A gente não pode desperdiçar o nosso tempo estudando aquilo que outros acham sem conferir se é isso que as escrituras dizem. Então, vamos estudar livros de teologia? Vamos, mas vamos conferir o que o autor está dizendo de acordo com a Bíblia. Vamos estudar livro de teologia? Vamos, mas quando os autores colocarem lá nos textos onde eles basearam as ideias, vamos parar, vamos correr para esses textos e vamos analisar. E aí sim, aprenderemos teologia, aprenderemos o que a revelação especial de Deus diz e poderemos, junto com aquele autor, chegar àquelas conclusões e proclamá-las, porque aquele sim, baseado no ensino das escrituras, é o que Deus tem a nos dizer. É isso aí, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena reflexão. Se sim, deixem um like aqui embaixo pra gente saber da repercussão, do que vocês têm achado. Comentem também se vocês já refletiram sobre isso, se vocês concordam ou não. Além disso, compartilhem esse vídeo com os outros para ajudá-los também a refletir um pouco mais sobre o assunto e fiquem com os próximos vídeos. É isso aí, galera. Valeu!